Imagine acordar e perceber que o mundo que você conhecia simplesmente acabou. Os sons familiares da rua foram substituídos pelo silêncio dos mortos e pelos gemidos dos condenados. O cheiro do pão fresco foi engolido pelo odor de feridas abertas e incenso queimado em desespero. Este não é um filme. Esta foi a realidade de milhões de pessoas entre 1347 e 1351. Esta é a história da peste negra. E hoje nós não vamos apenas contá-la, nós vamos voltar no tempo, vamos caminhar por essas ruas, vamos sentir o medo e vamos descobrir como o maior desastre da humanidade, paradoxalmente, forjou o mundo moderno. Bem-vindos aos Sussurros da História. Para entendermos a dimensão da queda, precisamos saber de onde caímos. É outono de 1347. Você é Giovanni, um jovem sapateiro em uma pequena vila na Toscana. Sua vida não é fácil. Você trabalha do nascer ao pôr do sol. Paga pesados impostos ao seu senhor e sua dieta é monótona: pão, sopa de aveia e raramente um pouco de carne salgada. A igreja é o centro da sua vida. Ela explica a seca, a fome, a boa colheita. Tudo é vontade de Deus. O mundo é imutável, hierárquico e, de certa forma, previsivelmente difícil. Mas nos portos distantes, um assassino silencioso já desembarcara. As rotas de comércio que traziam seda e especiarias do Oriente, o orgulho da Europa em expansão, estavam prestes a se tornar as veias por onde correria o veneno. É primavera de 1348. Há 3 semanas que a pestilência chegou à sua vila. O seu dia não começa mais com o canto do galo, mas com o som do carro do morto e do grito do agente. Tragam seus mortos! A primeira coisa que você faz ao acordar é checar o próprio corpo e o dos seus filhos, procurando por inchaços ou manchas escuras. O simples ato de espirrar já é motivo de pânico. A saída de casa. Sair na rua é um ato de coragem. Você carrega um ramo de ervas aromáticas para o nariz, acreditando que isso afasta os miasmas mortais. Você cruza com pessoas que caminham rapidamente, evitando contato visual. As conversas são sussurradas. A praça do mercado, outrora barulhenta, está estranhamente silenciosa. O trabalho. Sua oficina de sapateiro está vazia. Quem precisa de sapatos novos quando se pode morrer amanhã? Seu trabalho agora é sobreviver. Você ouve histórias. A família Ferrero na casa ao lado, toda morta em 2 dias. Dizem que o padre da vila já fugiu, tomado pelo pavor. À noite. Ao anoitecer, o terror se intensifica. Você tranca todas as portas e janelas. Lá fora, você ouve os uivos dos cães que agora se alimentam de cadáveres não recolhidos. E às vezes, o som mais aterrorizante de todos: o canto monótono dos flagelantes. Eles são uma visão de outro mundo. Homens e mulheres que percorrem a Europa, acreditando que ao flagelar seus próprios corpos, eles podem expiar os pecados da humanidade e acabar com a peste. Eles são a personificação do desespero e do fanatismo. Ver eles passar é, ao mesmo tempo, assustador e, para alguns, a única centelha de esperança em um mundo despedaçado. E quando a doença bate à sua porta, o que você faz? A medicina da época está tão perdida quanto você. Se seu irmão desenvolver um bubão, um inchaço negro e pulsante na virilha, as opções são aterrorizantes. O médico da peste
Você pode pagar por um médico. Ele chega usando uma máscara de couro com um bico longo, cheio de ervas. Ele parece a própria morte. Ele pode tentar sangrar seu irmão para reequilibrar os humores, enfraquecendo-o ainda mais. Ou pode tentar amadurecer o bubão, aplicando uma pomada feita de fezes de galinha e mel, uma tortura que acelera a sepse. As preces e superstições. Ou você recorre à fé, reza para São Roque, o santo padroeiro da peste, coloca sanguessugas no corpo do doente para sugar o sangue ruim, queima madeiras aromáticas caras que você mal pode pagar. Você faz um pacto com qualquer coisa, com qualquer santo, com qualquer feiticeiro, em troca de um milagre que nunca vem. A verdadeira causa, as pulgas dos ratos que infestam suas paredes de madeira e o chão de terra batida, é completamente invisível para você. A ciência ainda não nasceu. Tudo que sobra é o desespero. E então, depois de meses de pesadelo, a peste começa a recuar. Não porque os remédios funcionaram, mas porque não havia mais ninguém para infectar. A pergunta que paira no ar, junto com o fedor da morte, é: o que vem agora? E a resposta é a maior revolução social silenciosa da história. Vamos voltar à sua vida. Giovanni, o sapateiro. Metade dos trabalhadores da vila morreu. O senhor feudal, desesperado para colher o trigo antes que apodreça, chega até você. Ele precisa de você. Pela primeira vez na sua vida e na vida do seu pai e do seu avô, você tem poder. Você olha para ele e diz: pagarei meus impostos, senhor, mas não mais em trabalho gratuito. Quero ser pago em moeda e quero o dobro do que recebia antes. O senhor, sem opções, aceita. A servidão, o alicerce de 1000 anos de sociedade, está rachando. O trabalhador assalariado, o embrião da classe média e do capitalismo, está nascendo. A escassez de mão de obra fez o valor do trabalho humano disparar. O mundo feudal, rígido e hierárquico, começou a desmoronar. Como uma sociedade processa um trauma desses? A arte da época ficou obcecada pela morte. A dança macabra se tornou um fenômeno cultural. Esqueletos dançando com reis, camponeses e papas. Era um lembrete poderoso de que, no fim, a morte é a grande equalizadora. A vaidade humana é fútil. Mas essa fixação na morte tinha o outro lado. Um amor renovado e intenso pela vida. Se a vida é tão curta e frágil, então ela deve ser vivida com intensidade, aqui e agora. Esse novo espírito é o fermento que, um século depois, iria levedar toda a cultura europeia e explodir no movimento que chamamos de Renascimento. O interesse pelo corpo humano, pela ciência, pela beleza do mundo material. Tudo isso tem uma dívida de sangue com a peste negra. A peste negra foi um evento de um sofrimento quase incompreensível. Ela varreu do mapa incontáveis vidas, histórias e futuros. Mas, ao demolir a ordem medieval antiga e podre, ela abriu espaço. Espaço para o valor do indivíduo, para a mobilidade social, para a ciência embrionária e para uma nova celebração da existência terrena. Foi uma lição terrível, comprada com o preço de 50 milhões de almas, de que nenhuma estrutura social é eterna. E você, o que acha que seria mais difícil de enfrentar nessa realidade? O medo constante da morte? O colapso da sociedade? Ou a solidão de perder todo mundo que você ama? Conte aqui nos comentários. A história é feita de escolhas humanas.